Boa noite. Esse boa noite para ninguém, enquanto ninguém tá logado, fica valendo para reprise, né? Depois a gente deixa disponível o vídeo na reprise. Alexandre Henrique Cardoso é o primeiro a entrar, Giovana Barros, querida, é a segunda, Opus Tio Frank, Alice SWM. Alice, você sabe que eu não sei o que quer dizer esse seu SWM, não. Nelson da Silva Teixeira. Bom, o pessoal tá chegando. Quem sabe vocês me animam, né? Porque hoje o fim da tarde tá heavy. Mas geralmente eu termino a live melhor do que eu comecei. Hoje lá pelas 7 horas, o Carlos Fernandes, que é o responsável pelo setor de abastecimento da prefeitura, isso significa mercados municipais, feiras livres, sacolões, vai conversar aqui com a gente sobre o que está funcionando, como é que vai ficar depois. Opus Tio Frank, gostaria muito que mandasse uma mensagem para meus alunos sobre a importância dos estudos. Nossa, com muito prazer, muito prazer. Só me diz como que você quer que eu faça. Se eu mando para um zap, para um e-mail, se eu posto no YouTube e te mando o link, totalmente, assim, compreendo a falta de tesão que os alunos às vezes têm para estudar, super compreendo. Eu que adorava estudar, adoro até hoje, gostava muito da escola onde eu estudava, várias vezes eu me revoltava e dizia, por que mesmo que eu tenho que aprender isso? E olha que eu aprendia, tirava nota alta, ensinava para as colegas, mas eu ficava bem revoltada. Mas nem por isso eu deixo de reconhecer, não é só a importância, mas puta, como pode ser bom estudar e aprender. Eu me convenci de que o que puder ser aprendido, eu aprendo. Aquelas coisas que dependem de talento inato, sabe? Talvez eu não consiga, mas o que depender de aprender, juro que eu aprendo. E o melhor jeito de aprender é estudando, seja do jeito que for. Então, Opus Tio Frank, puta, com certeza, no seu Instagram, tá bom. Deixa eu anotar seu perfil, porque depois eu acabo esquecendo. Oi, Silvana, Juliane, Fernanda, Everton. Peraí. Opus. Bom, se na hora que eu escrever Opus já não vai aparecer muita gente. E acho que é legal dizer que a escola é a forma consagrada e disponível para se estudar, mas que é possível estudar de muitas maneiras, inclusive complementar aquilo que a gente tem na escola com maneiras instigantes e divertidas. Bom, vamos lá. Bloco 1, assuntos nacionais. Tenta fazer o bloco mais curto. Aliás, vou ter que fazer o bloco mais curto, porque daqui a pouco o Carlos Fernandes aparece aqui. A gente ainda está vivendo a polêmica dos números, né? Embora o governo já tenha avançado, recuado, para o pessoal entender quais que são as duas grandes questões. A primeira é atrasar a divulgação dos números do dia, que é mera pirraça, mera revanche contra a Globo, tanto é que o Bolsonaro chegou a falar, acabou o Jornal Nacional. Puta bobagem, meu. Você não regula, você não retém informação para sacanear com a Globo, até porque a Globo se vira, é a população, são os milhões de pessoas que assistem o Jornal Nacional que estão perdendo acesso à informação naquele momento ali. Outra coisa é os números em si. Então, uma questão é o horário da divulgação. O Bolsonaro, depois, para meio que se corrigir, né? Primeiro ele falou, acabou o Jornal Nacional. Depois, o Roberto Jefferson também falou, o que eles pensam? O Bonner vai fazer aquele anúncio fúnebre dele? Como se tivesse outro jeito de anunciar centenas de mortes, sem ser de um jeito assim, né? Contido e respeitoso. Enfim. Depois o Bolsonaro deu uma outra versão e falou, não, é que a gente precisa consolidar melhor os números. E é mentira, porque o prazo para as secretarias estaduais enviarem os números para o Ministério da Saúde é o fim da tarde. Então não chegam dados depois disso. Tanto é que os próprios órgãos de imprensa, eles falam às vezes que eles pegaram os números do Ministério e já acrescentaram outros números que foram produzidos depois, mas não foram enviados para o Ministério a tempo. O fato é que o governo anunciou uma mudança de metodologia. E queria fazer o seguinte, divulgar o número de mortos naquele dia e não o número de registros de mortes feitos naquele dia.
Eu vou dizer que se essa for uma das formas de apresentar os dados, isso é interessante. Porque o que acontece? No sábado, se morreram 100 pessoas, não tem o registro dessas 100. Talvez tenha o registro de dois óbitos por coronavírus. Aí no domingo morrem 300 pessoas e naquele dia só atualizam o registro de 3 mortos. E assim por diante. Por quê? Porque os cartórios estão fechados, a emissão de certidão de óbitos, os resultados de exames, demora um tempo mesmo. E aí quando chega a terça-feira, como é hoje, você fala assim, nossa, o número de mortos dobrou. Foram 1.000 mortes de ontem para hoje. Quando na verdade são 1.000 registros de morte de óbitos ocorridos no sábado, no domingo e na segunda. Então, você divulgar, essa ser uma das formas de divulgação dos dados, tem seu valor. Porque se a gente acha que de ontem para hoje foram 1.000 mortes, e aí você olha para o que você tem disponível, desde hospitais, UTIs, respiradores, recursos humanos, até a estrutura do serviço funerário, e você fala, nossa, eu vou ter que fazer um baita investimento nisso. Agora, se você sabe que essas 1.000 mortes foram as dos últimos 3 dias, você tem um outro controle da curva. Não é à toa que no portal da transparência, na página dos cartórios, tem uma página especial sobre Covid, você pode consultar os dados desses 2 jeitos. Você pode consultar as mortes por data da ocorrência e por data do registro. Inclusive, eles avisam até que à medida que o tempo vai passando, as informações mais para trás são atualizadas. Porque se na terça-feira registra 1.000 óbitos e desses 1.000, 100 foram no domingo, então você consegue consultar das 2 formas. O número de registros e o número de mortes por dia. Altera significativamente a curva. Seja qual for o método, dia da morte ou dia do registro, o que acontece é que a gente não está na descendente. A gente não está nem no patamar, quer dizer, quando os números ficam mais ou menos no mesmo nível, novos casos e óbitos, a gente ainda não está nesse ponto. A gente no Brasil, de um modo geral, com pequenas variações regionais, Belo Horizonte tem um status, Belém do Pará tem outro, mas a gente nem no patamar e nem na descendente. Não é à toa que as medidas de reabertura, tem muita gente aflita, ansiosa por elas, e é claro que eu entendo, mas em alguns lugares foi feita a abertura, o número de mortes disparou, e aí tiveram que voltar atrás e fechar de novo. O Silvio, o Ópulos, tio Frank também fala que eu posso mandar no WhatsApp dele, aí você me manda o número no direct. Oi, São Paulo Antiga. O Silvio Daidoni tá tirando um barato da minha cara, porque eu sempre dou como exemplo que a gente aprende tudo sobre mitocôndrias no colegial, mas nada sobre quociente eleitoral, papel do legislativo, como funciona o judiciário. E eu acho que esse funcionamento devia mais ser um conhecimento universal do que todo mundo igualmente ser apresentado as mitocôndrias, retículos endoplasmáticos, liso, rugoso. Nada contra ser exposto ao conhecimento e saber que existe, mas tem que saber em detalhes e cai na prova ainda? Não, aí não, né? Oi, Regina Maia. O tio Frank continua dizendo aqui que tem vários vídeos como exemplo no Instagram. A escola é a Silvia Marasca de Itanhaém. Que legal. Obrigada, professor Frank, pelo convite. Adorei. Oi, Denise Boleta. Não sei se sou eu ou se faz tempo que sou eu que não te vejo ou você que não aparece aqui. O Nelson Teixeira, ele queria montar o Ministério da Ressurreição com pedalada de óbitos. Pois é, porque esse óbito aconteceu no domingo e ele não foi anunciado, não foi registrado no domingo, nem na segunda. E aí na terça, você diz só quais foram os óbitos de terça, é como se aqueles óbitos de domingo e segunda nunca tivessem acontecido. É engraçado que os comentários vão aparecendo aqui. A Lilian tá rindo, já não sei nem do que. Alguma coisa que eu falei lá atrás, vai ver, foi das mitocôndrias. Bom, outros assuntos. Eu me cadastrei para receber informes do Senado. Aquelas notificações na forma de pop-up. E é bem legal, viu? Não é o dia inteiro, não é uma avalanche de notificações. E olha que eu já recebo notificação de Deus e o mundo. E aí é bom saber o que está sendo votado no Senado. Por exemplo... acho que foi aprovado hoje um projeto que
veda a inclusão de nomes de endividados no Serasa, no SPC, durante a quarentena. O que eu acho bastante interessante. Se você não consegue cancelar a dívida das pessoas, pelo menos você não faz com que elas entrem na lista do pessoal que não tem direito a crédito, né? Na lista, não chama lista suja, né? Quando você está negativado, pronto. Então, achei legal. Outra coisa que o Senado estava deliberando é a presença obrigatória de fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva, obrigatória por lei, acho que já tem resoluções de conselhos, mas estavam deliberando sobre isso. E uma outra notificação que eu assinei, que é bem legal também, é do Congresso em Foco. O Congresso em Foco se tornou uma página assim mais robusta, mais nutritiva. Antes fazia mais que a cobertura das atividades ali, plenários, votações, e cada vez mais tá ampliando o alcance disso, e eu tô achando bem legal. E eu fiquei sabendo por um deles que o governo federal revogou aquela medida absurda de tirar recursos que seriam para o pagamento do Bolsa Família e passar para comunicação. Um governo que vai fechando, limitando a comunicação, que é mais dinheiro para que tipo de comunicação será, né? Difícil adivinhar. Bom, passando para o bloco 2, notícias do município, se bem que tem algumas perguntas aqui para mim. Do Ousadia 23, prazer tê-los aqui. Oi, Rafael Saragiotto. Falando, estamos no Janelas pela Democracia, o que eu acho disso? Eu não acho não é nenhum adjetivo assim do tipo demais, maravilhoso. Assim, é necessário. É fundamental que a gente encontre formas de identificar e unir as pessoas que têm receio, medo, pavor do que vem acontecendo aí com o nosso regime democrático. Então, cara, tem muitas atividades aparecendo e o que eu acho muito importante, é um baita exercício de convivência, é a gente reunir pessoas muito diferentes. Se você só tiver os partidos mais à esquerda, os partidos que são defensores do Lula em qualquer circunstância, se esse for o grupo de pessoas dizendo que defendem a democracia e que são contra o Bolsonaro, a gente não constrói uma base realmente, né, uma frente ampla, uma base consistente para se opor e para, né, resistir às medidas absurdas desse governo, às ameaças absurdas desse governo. Então, a gente tem que estar lá com centro-esquerda, centro-direita e os liberais, é que a gente aqui, né, sempre associou o contrário de esquerda é direita, e direita é o sinônimo de retrógrados, conservadores, defensores da ditadura militar, coisa e tal. Então eu prefiro dizer assim, esquerda, centro, e os liberais, e ainda tenho que acrescentar, os liberais do ponto de vista da visão de economia, da visão de Estado. Porque se a gente chamar todo mundo de direita, parece que todo mundo é fã do regime militar, quer criminalizar o comunismo, e não é assim. Tem gente que não é de esquerda, muito pelo contrário, mas são pessoas de mente progressista, de compreensão de que o Estado tem sim o seu papel, não precisa ser o fornecedor de telefonia no país, mas tem algumas funções que são tipicamente de Estado. Então é um desafio para a gente tanto sentar com pessoas ideologicamente diferentes, com propostas de programas diferentes, mas isso vai ser difícil superar. Pessoas que em tempos recentes tiveram posições político-partidárias diferentes. Então, por exemplo, o PT, o PCdoB e outros, né, que compuseram e que são ainda defensores do PT, da Dilma, do governo Lula, eles fazerem parte de uma frente, de um grupo com pessoas a quem eles continuam chamando de golpistas. Então, né, porque foram a favor do impeachment da Dilma. Então eu, por exemplo, né, tenho meu crachá de golpista, porque assim como lá atrás eu tinha sido a favor do impeachment do Collor, assim como eu gritei fora Fernando Henrique, e se fosse um processo de impeachment naquela época eu ia achar certinho,
E eu fui a favor do impeachment da Dilma, achei que tinha razões suficientes para que a presidente não concluísse o seu mandato, mas aí eu sou golpista. E aí, né, o PT e os partidos mais próximos ao PT, eles vão discutir assim, mas a gente vai fazer parte de um grupo que tem golpista? Seria bom parar de xingar as pessoas de golpista. Aliás, pessoas votaram a favor do impeachment da Dilma por muitas razões diferentes, inclusive razões completamente erradas. Por interesse, por oportunismo, porque perderam a boquinha, a mamata. Isso acontece, as pessoas votam contra ou a favor por motivos bastante diferentes uns dos outros. Não estou dizendo que a base do governo Dilma, que se bandeou para a oposição, era governo e passou para a oposição com boas razões, com razões republicanas. Nem era governo por razões republicanas e nem virou oposição também preocupado com o bem do país. Mas, enfim, se desse para, né, não ofender a gente e dizer nós vamos ter que nos articular, inclusive com aqueles que foram a favor do impeachment da Dilma, facilita o diálogo. Se não, é como você ter gente que foi a favor do impeachment da Dilma dizendo... vamos ter que sentar com o mensaleiro, fazer o quê? Vamos ter que sentar com o corrupto, fazer o quê? Né? Acreditando que se alguém defende o PT, com certeza passa um pano para corrupção, acha que mensalão é uma medida... Vocês entendem? Assim, basta a diferença. Não precisa... vamos ter que sentar com coxinha. Eita, vamos ter que fazer uma frente com mortadela. Acho que a gente pode só considerar que as pessoas têm posições diferentes e sem lembrar dos apelidos que a gente costuma colocar nos nossos opositores. Oi, Léo. Ousadia 23, é isso aí, precisamos dos diferentes. Frente ampla significa unir todos os lados dos democratas. Puta, concordo completamente, tentando evitar os tais dos adjetivos pejorativos, assim, entre a gente, vocês aí, né, numa reunião do PT, quiser me chamar de golpista, beleza, o pessoal, né, do lado de cá, fala, ai, credo, não converso com Petralha, então, mas sabe, aquela coisa, o contrário da reunião ministerial, em público, num ambiente mais social, mais polido, mais educado, a gente não usa a linguagem de botequim ou do nosso grupo fechado do WhatsApp, a gente tenta se comportar com um pouquinho mais de educação e tolerância. Eis que o Carlos Fernandes chegou aqui e enviou uma solicitação para participar do vídeo. Estou aceitando. Oi, Roberta. Pô, Roberta, no bloco 2 eu ia falar da CPI da violência contra a mulher, mas eu acabei me estendendo demais no bloco 1. Oi, Carlos Fernandes. Oi, tudo bem? Carlos Fernandes, estou vendo a sua testa, o topo da sua cabeça e o MASP. Agora melhorou. Melhorou um pouquinho? Agora melhorou bastante. Agora eu te vejo e te escuto. O Carlos Fernandes já participou de uma live algumas semanas atrás e foi um desastre. Por quê? Porque a minha conexão de merda, meu celular tosco, interrompia a transmissão o tempo todo. Você está me ouvindo agora, Carlos? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Você não está me ouvindo, né? Carlos Fernandes, bem-vindo. Estou ouvindo. Repetindo para quem não estava e para quem já esqueceu, como é mesmo o nome do cargo que você ocupa dentro da estrutura da Administração Pública Municipal de São Paulo? Vamos lá. Tá, eu sou secretário executivo das subprefeituras, da Secretaria de Subprefeituras, e responsável pelo Departamento de Abastecimento e Agricultura de São Paulo. Eu adoro essa parte. Adoro essa parte do e-agricultura. Eu acho muito legal esse e-agricultura. Às vezes a gente fala só abastecimento, mas abastecimento e agricultura. Então, desenvolve, por favor, o que significa isso? Você é responsável por... Pela agricultura. Pela agricultura do município. O município de São Paulo, 40% do território está em Parelheiros. Incrível, né? Que é agricultura e área preservada. A cabeça que a gente chama do cachorro, não é isso? Nas orelhas, lá em cima, é a Zona Norte, onde está a Serra, a Cantareira, né? E onde também tem muita agricultura ali.
Aham. Só para situar a agricultura, depois a gente vai para o resto. A Aham. outra região que tem agricultura em São Paulo é na Zona Leste, Uhum. principalmente nos antigos linhões da Eletropaulo, que hoje chama Enel, né? Aham. E é onde tem agricultura. Por exemplo, os pais do nosso amigo Jorge Cetim, eles são feirantes, a família é de feirante, e eles cultivam ali no Linhão em São Mateus e vendem Aham. nas feiras. Então, nós temos essas três áreas principais de agricultura na cidade. Uhum. Desenvolvemos o quê? Assistência técnica. Nós temos uma Casa da Agricultura na Zona Leste, temos uma Casa de Agricultura na Zona Sul, que dá assistência técnica a esses agricultores, pequenos agricultores. Não são nenhum latifundiário, certo? Uhum. E na Zona Sul, nós desenvolvemos um programa junto com as outras secretarias, com a Secretaria do Trabalho, com o SMU, e em parceria com a Bloomberg, um programa chama Ligue os Pontos, que é para Uhum. dar suporte e desenvolvimento aos agricultores da região. Porque ali, Uhum. inclusive, é um desenvolvimento de uma agricultura sustentável, orgânico, conversão para orgânico e de preservação. A gente se engana, sempre fica uma guerra que a agricultura é contra o meio ambiente é contra a agricultura. Não existe essa, não é tão longe, é muito mais próximo do que a gente imagina, né? Essa E discussão. ali o foco nosso é de desenvolver a agricultura, que tem potencial para isso, além do turismo, né? Uhum. E dar renda para as pessoas. Né? Então, e é uma visão de preservação, né? Da área, que é manancial, mas Uhum. protegida pela agricultura. Uma agricultura que dá prioridade às árvores nativas, do ponto de vista frutíferas, à agricultura orgânica, uma série de coisas. Nós damos assistência técnica permanente lá na região, e tem esse programa Ligue os Pontos, que além de fazer esse desenvolvimento, nós temos o mapeamento de todos os agricultores, nós fizemos teste das terras, né, do que o solo, como é o solo que está contaminado, a questão da água, a preservação da água, é um programa que sistematiza para melhorar a renda do produtor. E ligar os Uhum. pontos significa produtor com consumidor, certo? Uhum. Com quem consome. Hoje já tem uma plataforma desenvolvida, que está para ser anunciada, a pandemia atrapalhou um pouquinho, de que os produtores se cadastram, certo? Uhum. E os consumidores também, e fazem a compra e a venda. É uma E, ferramenta maior do que isso, porque ela também, por trás dela, tem todo o mapeamento das propriedades, do tipo de solo, agricultura, a parte uhum. técnica da agricultura também está nessa plataforma. E você tem previsão de quando vai entrar no ar isso? A plataforma? Olha, já estava para estar pronto. Já fiz até pus aí outro dia um filmezinho que nós já desenvolvemos. É que agora tudo fica concentrado numa questão, mas eu acho que mais uns dias, 15 dias, 20 dias, eu acho que já está andando com isso. Tá? E Então, na agricultura, fala. quando você fala no mapeamento, né, das propriedades dos produtores, vamos dizer, essa aba do site, isso é para referência interna da secretaria ou para conhecimento público em geral? Ela é uma ferramenta de trabalho, Uhum. certo? Para a nossa Casa da Agricultura, mas ela é aberta. Tá, Tá? legal. O Legal. mapeamento. Nós temos a polícia, já tem lá mais de 30, eu acho que 30 ou 35 agricultores que estão fazendo a conversão da cultura convencional para o orgânico. Estão na fase de transição. Né? Uhum. E está investido no projeto. O projeto era para terminar agora no mês de agosto, julho, agosto, não, julho. E agora a Bloomberg gostou e vai manter o programa mais um ano, vai chegar até o ano que vem, para dar Legal. assistência técnica.
Ai, que bom. Tá? E quando você fala em ligar os pontos, né, do agricultor com o consumidor, a gente está falando de consumidor final ou, ou de vendedores, ou de mercados e feiras? Ela é aberta para tudo, bares e restaurantes, Uhum, agricultores, feirantes também. Inclusive, uhum, a FETAESP, se não me engano, também uhum. está desenvolvendo uma plataforma para os feirantes e os produtores da região do interior de São Paulo. Nós estamos Ai, que participando legal. dessa discussão também, para É, aproximar a produção, né? Principalmente o pequeno agricultor, do agricultor da família, da agricultura familiar. uhum. O que seria muito legal, a gente discutiu isso bastante, quando a prefeitura decidiu transferir os recursos para as creches conveniadas para adquirirem os seus alimentos, em vez de receber um alimento padronizado, né, fornecido pela prefeitura, com vários questionamentos, enfim, mas uma das coisas que as pessoas se preocupavam era, mas quando recebe da prefeitura, a prefeitura tem a obrigação de ter uma porção de orgânicos, uma porcentagem de orgânicos, né, o plano de segurança alimentar e tal. E se você passar o dinheiro para as creches não vão encontrar o alimento orgânico para comprar na sua região. Primeira coisa que eu quero saber, se isso continua sendo verdade, se ainda é difícil encontrar o orgânico fora aqui do perímetro da classe média, se o orgânico é sempre mais caro e se a gente Oi? imaginar que as creches, por exemplo, podem se beneficiar do Ligue os Pontos. Deu para entender? Porque alguém me Tá. telefonou no meio da conversa aqui, eu tive que parar. Deu um cortezinho aí. Se ele é mais caro, se tem oferta e... Se ele sempre é mais caro, se ele continua concentrado numa parte da cidade ou se você consegue encontrar o orgânico em tudo quanto é lugar, e se o Ligue os Pontos, de repente, pode servir para as creches. A creche entra lá, identifica um produtor e compra o orgânico direto dele. A minha experiência, que trabalhei lá na Secretaria da Agricultura do Estado, um período, né? A gente conhece. E a experiência hoje aqui, a agricultura orgânica ela ainda está em desenvolvimento, está solidificada muito em pequenos agricultores, tem dificuldade da comercialização, ela ainda tem um nicho que os supermercados, né, transformaram ela em uma coisa de alto padrão, de grande preço, mas não é verdade. Eu, quando estive na Secretaria da Agricultura, eu fazia a pesquisa de preço, supermercado, feiras de orgânico, produtores, né? Como fazer de feira também convencional em relação à feira de quarta-feira de um certo supermercado aqui, de uma grande rede, né? As comparações, e sempre o produto era mais barato. Tem um diferencial em relação ao produto, por exemplo, de feira convencional para o orgânico, mas não é tão distante assim como se você vê no supermercado. A oferta ainda não é fácil. Nós aqui em São Paulo, na capital, nós decidimos aqui pelo Departamento de Abastecimento abrir mais essa questão de orgânico nas feiras convencionais, porque você tem as feiras de orgânico, né, de um lado, que ela se desenvolve, tem na Vila Mariana, tem a nossa aí, aqui, nossa vizinha da AO, no Parque da Água Branca, que, por sinal, como o parque está fechado, eles estão funcionando ao lado, né? Nós temos esse apoio, precisamos rapidamente para eles não perderem nenhum dia, porque é uma de produtores. Então, essas feiras existem, tem lá na Zona Leste, alguns, e que a gente fortalece. Mas um outro mercado que a gente acredita é pôr já na própria rede das feiras. Porque nós temos 850 feiras, 883 feiras por semana na cidade. Então, se você começar a desenvolver o orgânico nessa convencional, a gente já tem. No governo anterior, eles fizeram uma portaria, um decreto dizendo que pode ter preferência o orgânico nas feiras convencionais. Certo? Só que pelas categorias da feira tradicional. Então, o cara que vende fruta só pode vender fruta. O cara que vende legumes só pode vender legumes e verduras. O cara que é mercearia só podia vender isso. E isso não dava escala, não dá escala para o cara poder se sustentar. E a pessoa que vai comprar, quando vai no supermercado, vai comprar tudo de orgânico.
Ou vai numa feira de orgânico, vai comprar tudo. Então, nós fizemos o seguinte, vamos juntar tudo isso numa banca só. A ideia é essa. Então, o cara, uma banca de orgânico numa feira convencional pode vender o leite orgânico, pode vender a geleia, o pão, o FLV, frutas, legumes e verduras, pode vender tudo. Então, estamos tentando estimular que os produtores possam ter esse cara, criar essa rede. As cooperativas, dialogamos com algumas cooperativas do interior, por que vocês não montam uma rede de cooperativas que vão se instalando pelas feiras? Estamos nesse ano, a pandemia atrapalhou um pouco, mas essa é uma das medidas para criar essa logística e essa distribuição pelas regiões. São Mas 800 tem uma dificuldade feiras? ainda grande. São 800 feiras por semana na cidade? 883. 883. São Paulo é uma galáxia. E olha, vou dizer que já superou isso, porque nós, agora nesse ano, nós criamos aí pelo menos mais de 25 a 30 feiras novas. Uau. Não é uma coisa que está acabando. Todo mundo fica falando que a feira está acabando, mas na realidade está se abrindo novas, com novas características. E as feiras têm mais de 105 anos na cidade de São Paulo. É impressionante. Que lindo isso. E é um lugar onde as pessoas convivem, né? Conversam, batem o papo, discutem. Muito legal. Né? Muito. Adoro. Adoro. Deixa eu ler uns comentários aqui. A Lê Rocha. Os orgânicos estão indo para as feiras. Tem mudado essa ideia de que é mais caro. As pessoas estão criando novos hábitos. Ela disse que viu aqui nas feiras do projeto Vou para a Feira Mais Sustentável. Depois você fala disso aqui. O Rafa Magueta pergunta se a ideia da secretaria é implantar banheiros em todas as feiras, porque ele foi numa feira do bairro dele e no final do dia estava impecável. E o Rodrigo Gabay pergunta se existe um selo que determina o produto ser realmente orgânico. Tem uma normatização super rigorosa, né, Carlos? Sim, porque para você ser um produtor de orgânico, você tem que ter uma certificação de orgânico. Né? Então, é aquele selo do verdinho, aquele que é orgânico. Para ter aquele selo, você tem que estar credenciado por uma certificadora que audita todo ano o produtor. Né? Então, tem a certificação, não dá para ser assim, está lá o papelzinho, é orgânico, é ovo caipira, então é orgânico. Não, ovo orgânico é ovo orgânico. Ovo caipira é ovo caipira. Né? Mistura-se muito um pouco essa coisa do... O caipira, teoricamente, é a galinha criada solta, né? Mas Exatamente. a ração pode não ser orgânica, pode ter... Isso, exatamente. Ela o ovo é mais vermelho, a gema é mais vermelha, tem umas coisas assim que tem a cultura. Então, nós falamos disso. Banheiros nas feiras. Nós fizemos a Feira Mais Sustentável, onde você visitou a gente no começo, no ano passado, né? Maravilhosos. E aonde era coleta seletiva, educação ambiental, sustentável, aproveitamento integral de alimentos, era um espaço de convivência, né? E isso foi evoluindo, aonde nós conseguimos implantar um banheiro junto. Durante 2 meses, num trailer, nós colocamos os banheiros. E, olha, em menos de 2 meses, tinha mais de quase 100 pessoas usando o banheiro. 60% os feirantes e trabalhadores e 40% era as pessoas que consumiam na feira. Então, é viável. Nós fizemos um projeto, andamos com ele praticamente 6, 7 meses, fizemos todo um estudo de coleta, os números são ótimos, 31 toneladas em 4 meses. O vidro, a questão do vidro, que você bituca, né? Tem muita preocupação. Bituca de cigarro. Por sinal, você viu essa semana o que eu entreguei lá para Apoiato? Não vi. Eu entreguei para Apoiato 3 vasilhames enormes. Tinha umas 3.000 bitucas. Aí a questão é o seguinte, mas de quantas pessoas são? É de uma pessoa só. Mentira! Ela recolheu por 5 meses. E eu achei meio absurdo. Aí fui falando com o rapaz da Apoiato, falou, não é nada absurdo. Pega 3.000, divide por 5 meses, divide por 30 dias e você vai dar um consumo de 1 maço e pouquinho por dia. Então, aquilo que... Depois pega lá, eu fiz no Face, pega aquele volume todo, aquele garrafão de água de 5 litros, daquela água que é rosa, aquela, né? Cheia,
mais 2 daquelas de leite que eu entreguei para ele. Eles falaram, isso é um consumo moderado ainda, né? Um maço e de meio. uma pessoa que... isso, você vê a dimensão do que é a bituca de cigarro. Então, nós fizemos muito desse trabalho, foi um sucesso e vamos retomar. Deixa passar a pandemia. Isso é um projeto que, inclusive, nós estamos colocando e vamos discutir no plano de governo do Bruno para a reeleição, de ser um programa efetivo para um projeto piloto. O próximo ano para ter o banheiro. Finalmente, nós vamos conseguir colocar. Nós já colocamos e agora nós vamos ampliar. O Apoiato, para quem não sabe, é uma empresa que faz a reciclagem de bitucas com o processo todo certificado. Eu acho que, basicamente, existem 2 empresas que fazem reciclagem e reaproveitamento da matéria das bitucas. Apoiato e a Coletora Ambiental, que é do Rio Grande do Sul, se não me engano, com destinações bem diferentes. Deixa eu ler mais umas coisas aqui, ó. Entrou um perfil aqui, HNQ do Amor, que me chamou a atenção, sabe? Aí vem a mensagem: saudações, Carlos e Soninha. Aqui é o Kleber do Centro Cultural Pompeia. O Clebão? Que tá no Instagram do sobrinho, que ele é analógico ainda. Pô, Clebão, é sua cara ser analógico. Aí tinha uma mensagem aqui da Cira falando sobre agricultura, acho que ela escreveu, é a colheita do sol. A Cira, psicoativista, ambientalista, arborista, tudo que vocês imaginarem de verde, azul, é a Cira. Sou Noros. Outro dia vi na reportagem que as feiras estão com lugar para fazer higienização das mãos. Muito legal. Esse é um outro projeto que nós desenvolvemos. Feira para todos. Sou feirante, de família de feirante. Meu sonho é ver as pessoas valorizarem o nosso trabalho. O Nelson Teixeira faz uma observação super importante aqui, que a certificação de orgânicos ainda é um processo muito caro. E é só no Paraná que tem certificadoras públicas? É isso mesmo, Carlos? Não, no Paraná tem um sistema de certificação cooperado, vamos chamar assim, cooperado, entre produtores, um certifica o outro, que é um modelo que tem do governo federal. Então, pode ser um pouco isso, mas tem certificadoras fora do... porque eu acho que é uma universidade que faz. Isso, o que ele disse é que é uma pública. A única certificadora pública é no Paraná. Pode ser, em São Paulo eu não conheço. Mas deixa eu só... A Yolanda entrou aqui e me falou quantas pitucas. Era uma garrafa de 7 litros, daquela grande, e 2 garrafas de 1 litro de leite. Uma era de água, outra era de leite. Então, 9 litros... Tá? Não é fácil, não. Tá bom? Não é à toa, viu, Carlos, que a gente calcula. Para quem não sabe, eu tenho um GT, faço parte de um GT Bitucas que trata da destinação correta das bitucas. A destinação mais errada possível é jogar no chão. E as pessoas ainda jogam com a maior naturalidade. Se for numa área de mata, pode causar um incêndio. E se for na rua, vai parar no rio. Para onde você acha que vai a água do bueiro? Vai para o rio. Com isso, a gente calcula que, eu não lembro se é só no Rio Pinheiros ou nos 2 rios da cidade, que assim, vão 70 milhões de bitucas por dia. Aí você fala, caralho, 70 milhões. Bom, soma o número de fumantes da população, vezes um maço ou 2 por dia, vezes o descarte no lugar errado. Então, primeira coisa, tirar a bituca do rio, o que significa não jogar a bituca no chão. E aí, num segundo momento, na verdade, não é uma coisa depois da outra, mas tratando também da destinação ideal da bituca, que é o reaproveitamento dela, é o processamento, a reciclagem, e melhor ainda, se isso for no modelo da logística reversa, que a própria indústria tabagista tem uma participação aí no financiamento desse processo. Então, estamos lá discutindo. Deus está no poder? Está falando aqui, secretária vereadora, parabéns pelos projetos que não podem ser esquecidos e sim implementados, melhor ainda. A Lucila Pinto, jornalista, tá achando legal aqui a conversa. A Cira Malta fala em co-certificação. É isso. Você falou sobre uma cooperativa entre os próprios... Uma certificação cooperativa, na verdade, é uma co-certificação. Co-certificação, é isso aí. O nome certo é isso aí. O Clebão fala aqui que ele é feirante sempre. O Kleber da Feira da Pompeia. Sim, com certeza. Deixa eu render uma homenagem aos feirantes, já que falaram aí, que quando teve a pandemia,
Primeiras medidas que nós tomamos foi o recolhimento das mesas e cadeiras do pastel e do caldo de cana, certo? Eles aderiram de uma forma muito importante, não precisou discutir, brigar muito. A outra é que os feirantes se adaptaram a colocar máscara e o álcool gel. Nós, conversando com grupos de feirantes, começamos aquele projeto da pia dentro da feira, para lavar a mão com água e sabão. As pessoas gostam mais de água e sabão do que o álcool gel. Ai, que então, bom! Nós conseguimos ter um polo de alguns feirantes que fazem um circuito, e nesse projetinho, 54 feiras, se não me falha a memória, tem a permanente essa pia, espaço do coronavírus explicando, e para você fazer isso. Na Liberdade, no Copan, aí na Dronsfield, aí perto da 2 de outubro, tem uma na Liberdade, mais uma. Isso foi uma adesão que os feirantes fizeram, investimentos nisso. Nós demos a orientação e tal. E isso pegou, tanto que também os feirantes de outras começaram a disponibilizar e criar uma pia também. E espontaneamente foi surgindo. Porque sempre os feirantes, principalmente de pastel, tinha lá uma muito pequenininha para eles, o consumo deles. Eles colocaram para fora para as pessoas. A colaboração dos feirantes foi muito importante para isso. E demais. O Deus está no poder se identifica aqui, que é o Robertinho. Oi, Robertinho. E ele fala isso, quantas bitucas vão para os rios, fora as que entram no solo. Então, e a bituca não é biodegradável, tem gente que pensa que é. E além de tudo é lixo tóxico, porque pensa, o que fica retido ali na bituca é uma matéria plástica, né, que compõe o filtro. Então, ele no solo ou ele na água, ele é lixo tóxico, é uma coisa assim, uma bituca no litro de água contamina, uma bituca contamina, acho que são vários litros de água, assim, transforma a água em uma água contaminada, é uma coisa assim, do impacto muito maior do que as pessoas imaginam. Carlos, a Luciana Pinto, jornalista, pergunta para você falar um pouco mais sobre orgânicos. Eu quero perguntar duas coisas. Também tem uma ideia de que o orgânico é sempre mais feinho e menorzinho. Já foi bem. Falasse sobre isso. Que na verdade, o pessoal, às vezes, para aumentar o produto e deixar ele bem lustroso, acrescenta uma porção de porcaria. Mas não quer dizer que o orgânico é necessariamente feinho, né? Deixa eu te falar. Do orgânico, primeiro que isso já passou, né? Hoje você tem produtos orgânicos que são iguais aos convencionais e com melhor qualidade, porque o orgânico tem um diferencial do ponto de vista da questão de não ter agrotóxico, que melhora do ponto de vista de saúde das pessoas. Né? Então, ele já foi o tempo. Existe ainda existem produtores que produzem, e dependendo da época pode ficar um pouco mais feio ou menos feio. Isso também acontece na agricultura convencional. A gente também não acha... Você só consegue ter estabilização da fruta e da verdura permanente na convencional quando ele faz irrigação e controle de temperatura. Aí sempre fica padrão. Eu brinco aqui, aquele tem um melão, né, chama rei. Esse, certeza, você pode comprar em qualquer lugar, que ele sempre está doce, certo? Porque ele tem um controle de produção total sobre a terra, sobre a água, sobre a temperatura. Então, isso tem. Agora, o resto não tem como, também no convencional não tem. Agora, o orgânico tem grandes produções. Hoje, tem fazendas grandes hoje que produzem, as cooperativas aqui de Biúna e tal, tem bons produtos. O produto hoje industrializado, que já está processado, que você tem do ponto de vista de suco, de geleia, então é de altíssima qualidade, não tem. Acabou isso. Essa coisa de feinho ficou para trás. Tem, além do que, dependendo da época. Tem uma outra coisa também. A Cira está aqui. O orgânico não é feinho, mas respeita a época do ano e é muito lindo. Eu também acho. Mesmo que ele seja feinho no aspecto, eu acho ele muito lindo. A mãe sempre acha o filho lindo. Eu acho o orgânico, eu acho o feio lindo. Eu gosto de feinhos. Agora, falando sério, tem uma outra coisa também. Quem vende o produto da agricultura convencional, com agrotóxico e tal, também descarta o feinho com a maior facilidade, né? No fim, você vê um produto considerado lixo
que tem um amassadinho. Então, isso é feio. Perde o valor comercial, ele chama. Isso é feio. Você deixar de vender um produto porque tem um amassadinho, porque a casca não está tão lustrosa, porque ele é menos lindo do que os outros, e isso é muito mais feio do que qualquer produto orgânico que, porventura, não tem aquele aspecto todo lustroso, né? Duas coisas mais. Eu ia perguntar, tem um problema que eu queria que você confirmasse para mim. Do meu ponto de vista, é um problema. O orgânico, por causa desse selo, ele tem que ser todinho embalado? É isso mesmo? Você não consegue comprar, vamos supor, uma uva orgânica que não esteja toda embalada, e geralmente a embalagem é plástico? A embalagem, vamos em tese geral, a embalagem é um componente, não é o produto. É que, dessa forma, talvez você certifica mais hoje. Isso, Mas né? tem que criar embalagens que não sejam plásticas. Né? Tem muito desenvolvimento hoje disso. Porque, assim, se você chega... Imagino eu, você chega num lugar onde tem uma uva. Talvez nas feiras de produtores você possa encontrar desse jeito. Ela é colocada em cima do balcão e você compra. Né? Mas você vai chegar em qualquer lugar, o cara te mostra aquilo, fala, olha, tem um certificado aqui pendurado que você põe o pé para trás, né? Morango, por exemplo. Você vê essa questão da qualidade. Você hoje tem morangos, que é uma coisa que tem que ser bonita, né? Morango você compra pelos olhos, você come pelos olhos. Hoje tem morangos orgânicos de primeiríssima, igual aos convencionais, só lembrando disso. Como o morango você não descasca, você espera que ele já venha bonito. Então é umas coisas assim. Então a certificação precisa procurar novas embalagens. Esse é o grande desafio da nossa sociedade. Uma vez eu assinei uma cesta de orgânico. Toda semana entregava aqui em casa. Então, você tinha uma lista fixa de produtos e os variáveis da temporada, inclusive uma surpresa. Vinha uma surpresa na cesta e era muito legal. Mas uma vez eu reclamei, eu falei, mas é tanta embalagem que gera, né? É tanta caixa plástica no final, não tem como vir sem caixa? Eu prefiro, vem só no papelão. E aí eles disseram que não podiam, porque justamente o selo tem que ser aplicado sobre uma embalagem. Quer dizer, na feira de orgânico, você passa a ter essa outra vantagem. Você está comprando direto do produtor de orgânico, o produtor é certificado, então vamos dizer que a certificação se aplica ali, né? Você não está entregando alguma coisa em segunda mão. Então é mais uma vantagem de comprar na feira, né? Ô, Carlos, o Leopoldo... Fala. Oi? Não, o Leopoldo está perguntando sobre delivery nas feiras. A Ale Rocha está falando sobre a diminuição do desperdício nas feiras. Então, manda. Deixa eu te falar, só terminando no orgânico. Eu acho meio duvidoso, porque você tem venda de produtos de folhas, a Cira pode aí responder para a gente, que são vendidos sem embalagem. Ótimo. Inclusive em feiras e em outros lugares, em outros supermercados, que não é. É que o conceito estético que foi colocado pelos supermercados tem que ter uma embalagem bonita. Eu acredito mais nisso do que essa coisa. E reforçando o seguinte, cooperativa hoje continua sendo, e hoje, principalmente para os orgânicos, é a questão central para melhorar a comercialização e a logística e a renda do produtor lá embaixo. Cooperativa é a saída para que não dá para ser individual, só deixar esse recado. Aí nós estávamos falando de desperdício e desperdício, delivery. E a Irina César já pergunta se o consumo durante a quarentena sofreu muito impacto. Imagina que seja o consumo dos alimentos frescos, né? Que é do que a gente fala em mercado sacolão e feira. Diga aí, Carlos. Então, delivery, desperdício e consumo. Quando você está falando de delivery, isso é o que vai ficar depois da pandemia, para todos os setores. Então, todo mundo se reinventando. E o delivery hoje estão descobrindo que uma parte da sua venda, do faturamento, vai ser delivery no futuro. Teve uma matéria outro dia de um feirante de peixe, que no pequenas empresas, grandes negócios, você vê como a coisa andou. Ele falando assim, caiu minha venda, não tinha como, e
eu comecei a telefonar e fazer dele. Ele já está com mais de 300 pedidos por semana. Ó, Ele falou, agora eu vou abrir um departamento só para isso, para entregar toda semana fora da feira. olha Tá? que legal. Então, isso vem acontecendo tanto nos mercados como nas feiras. Isso já tem um pouco. Se você for na feira do Pacaembu, se você ficar lá parado, as donas de casa que não saem do apartamento, ela liga para o feirante e põe no táxi e vai entregar. Tinha uma coisa pequena, mas tem ampliado. E eu estou forçando no bom sentido, nos feirantes, que esse é o grande desafio, deles serem mais coesos. A feira tem que ter uma identidade e tem que ter a sua fidelização, como os mercados também têm que ter. Então, quando você faz isso na feira, todos os feirantes, cada um deles tem os seus clientes preferenciais, que anota que às vezes ele pega e vende. Então, o cara da verdura vende, o cara da banana vende, o peixe vende, às vezes manda entregar. Mas nunca se unem para ser a feira. A feira da Ministro Ferreira Alves, a feira da Caraibas, a feira da Leopoldina, da Vila Mara, né? Porque seria legal, porque inclusive, né, Carlos, imagina só que eu faço a feira à distância pelo delivery. Aí eu vou falar com a barraca da banana que vai trazer para mim, a barraca da mandioca que vai trazer para mim, a barraca do sei lá o que vai trazer para mim. Precisava fazer uma entrega só, né? Faz o combo. Isso eu comecei a olhar, nós fizemos um levantamento, fizemos um projetinho na feira do Copan. A Cristina acabou de falar Pegamos aqui. feirantes e começamos a olhar. 80% dos clientes eram iguais, comuns a todos. A mesma senhora que compra o peixe, compra essa que você está falando. E aí nós começamos a querer fazer isso, que é a logística. Melhora a logística, a rentabilidade e atende melhor o cliente. Porque o cliente é da feira, não é só do bananeiro. É isso que eles fizeram. Então, nós começamos criamos um QR Code, um WhatsApp, então a pessoa pede pelo WhatsApp e tal. Eu brinco com eles que o auge disso, uma etapa superior, é o seguinte, é compra virtual. Você manda um pedido, assim, quero comprar. Aí um promoter de feira, uma pessoa que, como se vende numa loja, pega o WhatsApp, liga para ela no ao vivo e começa a andar na feira. Diz assim, a senhora compra com o Pedro, olha as bananas do Pedro aqui, ó. Pedro, está muito caro, eu quero uma dúzia, essa dúzia já está separada. Fazer aquilo é mais verde ou mais madura, né? Isso, e andar na feira e comprar em tempo real. Ai, que bom! Imagem. Eu tem tanta profissão sumindo, que bom ter essa, né? É o personal fader. É isso, é um cara que vai lá ser um vendedor. Vende tudo, junta tudo e vai. Eu acho que isso tem uma pegada muito boa. Estamos andando nesse sentido. E o sentido da fidelização da feira. Fidelizar o cliente na feira e no mercado municipal. Não são fidelizados. Eu já discuto até a gente tentar criar um cartão de fidelidade. Sei, né? Agora. Quando nós fizemos lá a questão da mais sustentável, a feira mais sustentável, nós fizemos a troca do resíduo por adubo, por uma série de coisas, e a gente ia preenchendo uma carteirinha. E eu sempre... É uma carteirinha de fidelização, igualzinha daquele supermercado. Você enche os selinhos e depois você compra a faca, né? Ele te cobra a faca, mas você encheu todos os selinhos de compra. Então, é uma coisa assim, que dê fidelização. Porque é um potencial... Eu vou dizer assim, passa-se mais de 1 milhão de pessoas por semana nas feiras. Que lindo. Faz uma quero mais simples. 1.000 pessoas na média numa feira, das 800, já deu 800 mil. Incrível. E são elas toda semana. São quase todas as mesmas. Então, tem uma sinergia fantástica. Eu falo até em criar o cartão de fidelização, de desconto, o cashback, né, que chama agora. O prêmio no final, legal. Prêmios e tal. Nós falamos de 2 coisas, está faltando uma aqui. Do desperdício. Deixa eu só lembrar uma coisa antes que eu esqueça. Aqui no começo da quarentena, a gente compartilhou no Zap, no Instagram, vários feirantes que fizeram a propaganda de si mesmos, assim, oi, liga para mim, eu sou o João e eu entrego. Muito legal. Sobre o desperdício, antes que o Insta derrube a nossa live aqui, conta, medidas contra o desperdício. O desperdício
Primeiro tem um programa da prefeitura, que vai para o Banco de Alimentos. Mas na pandemia isso cresceu muito. A solidariedade das pessoas, nós vamos sair dessa pandemia melhores, como seres humanos. Nós somos muito mais solidários hoje. Temos todas as nossas confusões, mas nós estamos sendo mais solidários, eu acredito nisso. E essa questão do aproveitamento, que é aquela fruta machucada que comercialmente ninguém mais compra, e já não tem mais a xepa, porque já é 2h da tarde, eles estão separando e doando. Eu, por exemplo, consegui um contato de 2 mercados de sacolões, aquele da Brigadeiro e da Bela Vista, eles estão doando semanalmente quase 100 quilos cada um para o padre daquela igreja do imigrante, lá ali do Glicério, como solidariedade. Essa rede de Missão Paz, né? Padre Paolo, essa rede solidária ela vai ficar. O Cidade Solidária, que o prefeito colocou em prática, junto com a Cruz Vermelha, doações e tal, isso é um projeto que tem que ficar para a sociedade, para a cidade de São Paulo. É uma coisa importante, de solidariedade sistemática. A gente vai sistematizar isso, porque fica uma coisa muito bagunçada. As pessoas, às vezes, querem fazer o bem e fazem um bem mais ou menos. Né? Então, se a gente sistematizar e criar essa coisa da cidade solidária, de sistematizar, junto com credenciais da Cruz Vermelha, essa coisa toda, ela funciona. Aqui está o Cláudio Piteri, falando do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos está responsável à Secretaria do Trabalho. É lá na Vila Maria. Você se credencia com a entidade e vai lá retirar os produtos. Tá? Outro lugar você está em Osasco, Cláudio, é o CEAGESP, que também tem um grande banco de alimentos. Também o princípio é de cadastro das entidades, eles classificam e você vai buscar. Inclusive, a pessoa me passou agora o cadastro para eu cadastrar algumas entidades lá, inclusive o Padre Paolo, para poder tirar e levar para lá, e o nosso subprefeito de Parelheiros, que pediu também esse apoio lá, porque não está fácil. Então, eu estou passando para cadastrar, a gente vai fazer a logística depois, porque o grande problema é a logística. Às vezes, os produtos, se você transportar muito, é melhor comprar lá. A gente conseguiu, Piteri, fazer algumas relações de centros de acolhida de pop rua diretamente com determinado sacolão. Então, eles fazem esse arranjo local ali e, olha, recebem alimentos de alta qualidade, alimentos frescos, diretamente do sacolão para o centro de acolhida. Então, também funciona super bem. A feira da Andradas, com óleo e a doação. Na Santa Cecília, né? Incrível. Incrível. Porque tem isso também, o óleo de cozinha usado que pode ser comercial, o óleo da fritura, isso. Né? Mas lembra que era uma coisa com uma entidade que recolhia o óleo para fazer renda e eles também levavam os alimentos. Era. A feira. Todo mundo, feirante, mercado, eles são solidários. Individualmente, eles doam também. Para entidades, eles sabem que isso é necessário. Muito legal. E o Alex dos Santos está lembrando aqui que tem um aplicativo que promove a arrecadação, troca de alimentos. Muito legal. Temos 1 minuto e 51 restantes. Quer dizer que a gente tem a perspectiva, então, dessa plataforma do Ligue os Pontos, conectando produtores da própria cidade de São Paulo e os consumidores diversos. E ela vai ser aberta, inclusive, para quem não é de São Paulo, porque ela vai ferrar uma plataforma para todos. É só cadastrar. Né? Porque agricultor, familiar, pequeno produtor, tem necessidade. E o Sancler disse que o cadastro no Banco de Alimentos não está aberto, mas antes não estava, né? Agora tá em pleno vigor, tá certo? Bombando lá. Tá funcionando bem. Inclusive, o banco recebeu produtos que a educação não conseguiria usar para merenda. Então, recebeu toneladas de produtos da educação destinados para o Banco de Alimentos. Queridos, falta 1 minuto. Carlos, algum recado final, além da plataforma que vem ali? Aí bom papo, né? Aquela lá caiu muito, né? Mas essa eu acho que rendeu bem a conversa e vamos sair dessa situação da pandemia, né? Eu acho que é um desafio para as pessoas terem que ficar em casa. Apesar de todo mundo estar falando, vou liberar, vou no shoppingzinho, vou na 25, pouco, fique em casa. E quando sair, vai na feira. Exatamente, vai na feira e volta.
Tem sempre uma feira perto de casa. Muito o bom. melhor é não ter na porta de casa, certo? Que eu reconheço. Mas perto de casa é ótimo. Boa. Vai lá, Obrigada, então. Carlão. Tá. Tchau. Obrigado. A Tchau, gente tchau. se